O sol de fim de tarde bate na cidade barulhenta enquanto um metrô lotado leva uma galera totalmente esgotada de volta para casa. No meio daquela multidão, um trabalhador cansado solta aquele suspiro pesado depois de aguentar mais um dia tenso de trampo. Na parada seguinte, o bicho pega com um monte de gente se empurrando feito louca para conseguir sair do vagão. Ele já estava ficando bem bravo quando de repente o olhar dele foca em uma oportunidade de ouro salvadora. Um único banco fica vazio e ele corre para garantir o seu prêmio relaxando como se estivesse no paraíso. Esse cara é o Yumin, um gerente de elite de 33 anos que nasceu para comandar o topo do mundo dos negócios. Toda vez que os projetos da empresa entram em colapso, os ricaços do topo chamam ele para resolver tudo com sua mente brilhante. Famoso por fazer milagres no escritório, Yumin sempre entrega tudo perfeito mesmo que precise acabar com a própria saúde para isso. Só que 3 meses seguidos trabalhando feito um condenado cobram o preço e ele acaba pagando no meio da viagem. Ele acorda no susto totalmente confuso e percebe que em vez do teto do metrô tem um céu bizarro em cima dele. Paredões gigantescos de pedra cercam o cara que agora está sentado em um trono de espinhos bizarro dentro de uma caverna gelada. Um barulho ensurdecedor invade o lugar escuro enquanto dezenas de monstrinhos verdes comemoram a chegada do novo chefe deles. Sem conseguir acreditar em nada, o gerente cansado tenta entender que tipo de loucura está acontecendo bem na frente dele. As criaturinhas animadas começam a dançar em volta da plataforma e deixam aquele trabalhador de escritório sem reação nenhuma. Segurando a cabeça em pânico, Yumin começa a achar que o excesso de trabalho finalmente fritou o cérebro dele ou tirou sua vida. Um monte de bichos verdes sobem as escadas de pedra da plataforma enquanto gritos de comemoração ecoam por toda a caverna. O suor frio começa a escorrer pelo rosto dele enquanto ele tenta em silêncio entender essa nova realidade bizarra. Reparando naquelas orelhas pontudas e na pele verde, o cara logo saca que eles parecem aqueles goblins de RPG e anime. Ele fica totalmente paralisado de choque quando os monstros começam a chorar de emoção e a falar um coreano perfeito. Passinhos rápidos quebram o silêncio quando um bichinho bem pequeno sobe correndo as escadas em direção ao trono. Um bebê goblin com olhos enormes e fofos aparece na frente dele segurando uma frutinha redonda como presente. A criaturinha estende as mãos oferecendo a comida exótica para o seu mais novo mestre com muita empolgação. O Yumin pega o troço cheio de calos com muito cuidado, afinal nunca viu nada parecido com aquilo no planeta Terra. Uma pulsação estranha bate debaixo da casca laranja, deixando o gerente com um pé atrás antes de dar a primeira mordida. Centenas de olhinhos brilhantes ficam encarando ele, torcendo em silêncio para que o seu mestre aceite aquela oferenda simples. Lembrando que sua última refeição foi um lanche barato de loja de conveniência, o trabalhador faminto foca os olhos no seu prêmio esquisito. Criando coragem do fundo da alma, o gerente faminto dá uma mordida gigante naquela fruta pulsante. O tempo parece parar de vez enquanto a tribo inteira espera no mais absoluto silêncio para ver o que ele vai achar. Uma explosão de sabor toma conta da boca dele, que percebe que aquela é a comida mais gostosa que ele já provou na vida toda. Um grito de comemoração ensurdecedor faz a caverna tremer, com os monstros celebrando a primeira refeição do novo líder deles. A barulheira da plateia de repente some quando um aperto muito forte esmaga o peito dele de uma hora para outra. Uma tontura bizarra atinge o gerente de elite, que acaba caindo estirado no chão gelado bem na frente do bebê goblin. Uma tela azul brilhante de status surge no ar, revelando o nome dele junto com uma contagem regressiva para um combate inevitável. Ele entra em choque absoluto ao ver os segundos correndo na tela, avisando que uma guerra vai estourar em apenas 4 dias. Sem entender nada daquela sopa de letrinhas, uma voz robótica misteriosa começa a falar diretamente dentro da mente dele. O sistema avisa que uma disputa de território está chegando e que ele precisa usar tudo o que tem para salvar os monstrinhos do fim do mundo. Percebendo que o sistema responde aos seus pensamentos, ele descarta toda aquela história antiga chata para focar apenas em como sair vivo dali. O Yumin continua largado no chão frio, tentando digerir como diabos ele saiu do metrô moderno e foi parar naquele fim de mundo. A tela virtual responde à dúvida dele com um alerta sinistro sobre estarem em um território perigosíssimo chamado Mundo dos Demônios. O desespero bate forte no gerente quando ele se dá conta do perigo colossal que é viver nesse cenário hostil de RPG. No meio daquele silêncio tenso, o trabalhador estressado exige que a inteligência artificial explique melhor o que está rolando. Mas uma mensagem seca de erro do sistema joga um balde de água fria no desejo dele de conseguir respostas rápidas.
Revoltado com aquele guia virtual inútil, ele começa a gritar exigindo um jeito de voltar para sua vida confortável de escritório. Recebendo outro não do sistema bloqueado, o empresário esgotado se joga de volta no trono de espinhos sem esperança nenhuma. Ele dá um beliscão dolorido na própria bochecha para acordar, mas o teste físico só confirma que esse pesadelo é real de verdade. Respirando fundo para se acalmar, o homem de negócios ativa seu modo profissional e decide aceitar essa bagunça toda para sobreviver. O gerente cansado percebe que o sistema quer que ele comande um exército de verdade em uma guerra e recebe uma resposta curta afirmando que sim. Olhando em volta, ele percebe que o seu suposto exército é composto apenas por goblins magricelas raquíticos e totalmente indefesos. Com corpos magros e rostos abatidos, fica claro que aquelas criaturinhas estão famintas e não servem para nenhum combate de verdade. Tomado pelo desespero, o líder começa a berrar com o guia virtual implorando por qualquer dica útil que o faça sair vivo dali. Um aviso vermelho assustador surge na tela alertando que se eles perderem a batalha a chance de morte é de quase 100%. Ele dá uma risada irônica ao perceber que a vida corporativa e esse mundo fantástico conseguem ser igualmente cruéis e injustos. Esse problema impossível é idêntico aos projetos da empresa onde ele tinha zero orçamento, equipe ruim e quase nada de tempo. Cenas do seu passado de escravidão no trabalho passam pela sua mente, lembrando as madrugadas em claro focado no computador. No fim das contas, arriscar a própria vida para bater metas já era o cotidiano dele quando morava na Terra. Apoiado no trono de espinhos, ele pergunta para a inteligência artificial se vencer esse desafio é a chave para voltar para casa. Um painel brilhante surge no ar confirmando que retornar ao mundo dos humanos é sim uma opção real. O gerente nem deixa a máquina terminar de falar sobre as chances mínimas de sobrevivência e já corta o aviso com toda a sua determinação. Descendo do trono de pedra, o profissional focado se prepara para encarar de frente essa missão considerada impossível por qualquer um. A multidão de monstrinhos indefesos acompanha cada passo do novo líder enquanto o relógio corre contra eles com o prazo de 4 dias. Seus sapatos sociais estalam no chão de pedra enquanto ele avalia aquele bando desorganizado com sua mente analítica de negócios. Aquele pequeno bebê de pele verde olha para ele com uma pureza enorme, esperando que o novo mestre faça um milagre acontecer ali. Em pé diante daquela plateia esquisita, ele decide usar toda a sua experiência empresarial para dominar essa guerra sangrenta. Arrumando o nó da gravata com pura elegância, ele abre aquele sorriso assustador e avisa que a hora extra obrigatória começou. Sob a escuridão da noite, o líder estrategista analisa o desfiladeiro apertado que serve como uma barreira de defesa natural perfeita. Uma ideia genial surge na mente dele, que faz uma pergunta tática bem importante para sua equipe que não entende nada do assunto. O sistema chato tenta fazer piadinha com a situação, mas o gerente estressado manda a inteligência artificial calar a boca na hora. Batendo a mão na própria testa diante de tanta burrice, ele exige que os trabalhadores verdes prestem atenção em um treino rápido de tática. Apontando para os penhascos altos, ele ordena que o pequeno grupo defenda aquela passagem estreita, custe o que custar. Dobrando as mangas da camisa social, ele divide a primeira tarefa pesada escalando 10 goblins que ficam olhando sem entender nada. Apontando para o topo das pedras, ele manda eles cortarem troncos de madeira bem firmes que tenham exatamente a mesma altura dele. O comandante genial solta um grito forte com a galera lerda, fazendo todo mundo correr desesperado para começar o trabalho. Olhando o desespero deles, ele percebe que essas mentes simples precisam do mesmo treinamento rígido de soldados novatos do exército. Logo em seguida, ele escala mais 15 trabalhadores para levarem pedras gigantescas até o topo da montanha. Sem perder tempo, os monstros ágeis começam a escalar os paredões de pedra íngremes para colocar o plano em prática. Depois disso, ele junta o restante da equipe para montar uma armadilha fatal bem no começo do vale estreito. Como não tem ferramentas adequadas, o líder arregaça as mangas e começa a cavar a terra dura usando as próprias mãos. Sob o brilho esquisito de 2 luas crescentes, aquele trabalho pesado avança pela madrugada silenciosa sem hora para acabar. Pedregulhos imensos agora estão enfileirados no topo do penhasco, prontos para esmagar os inimigos que se aproximarem da base. Uma barreira perigosa cheia de estacas de madeira pontiagudas é finalizada bem no fundo de uma vala escura. Esse buraco profundo de defesa atravessa todo o caminho estreito, criando um bloqueio quase impossível de ultrapassar. Apoiado em seu cajado, o gerente exausto elogia a sua equipe machucada e suja de lama por aguentar aquele turno insano.
De repente um aviso do sistema avisa que a habilidade passiva lendária chamada Hora Extra foi finalmente liberada no perfil dele. Juntando os trabalhadores exaustos, o chefe impiedoso avisa que o verdadeiro teste de fogo deles começa a partir de agora. Ele olha para aquelas criaturinhas trêmulas e pergunta se elas realmente sabem o significado de dar o sangue no trabalho noturno. Sob a luz das duas luas ele discursa dizendo que cada gota de suor derramada hoje é uma chance a mais de viver amanhã. Erguendo seu bastão de comando ele ordena que todo o seu exército solte um grito de guerra intimidador para a caverna ouvir. Os goblins obedientes levantam os punhos fechados e gritam a palavra sagrada Hora Extra em direção aos céus escuros. Contente com a energia do grupo ele manda o bando verde juntar todo tipo de arma disponível que conseguirem encontrar. Mas as expectativas dele vão por água abaixo quando os monstros desastrados começam a tropeçar nos próprios pés no meio do caminho. Ao analisar o arsenal patético ele descobre apenas pedras comuns, adagas cheias de ferrugem e algumas ferramentas desgastadas. Vendo aquelas lâminas velhas e enferrujadas, o gerente deduz que o exército adversário também deve sofrer com a falta de bons equipamentos. Como a força de combate individual é parecida, o líder sabe que o grande diferencial para a vitória vai ser a inteligência tática. Ele lembra de um antigo diretor da empresa que sempre dizia que os melhores ensinamentos de negócios vinham de velhos manuais de guerra. A tática clássica para forças terrestres é agir em conjunto mantendo uma parede defensiva fechada e atacando tudo no mesmo tempo. Ele tenta organizar o pequeno pelotão verde em linha reta, mas a ordem só gera uma confusão generalizada na hora. Resolvendo o problema pessoalmente, o líder paciente vai arrumando fisicamente cada um daqueles soldados fraquinhos lado a lado. Ele orienta o grupo a ficar bem colado, sentindo o cotovelo do companheiro ao lado para manter a parede de escudos firme. Pegando um pedaço grosso de madeira, o gerente moderno ensina na prática como segurar e golpear com a lança de forma sincronizada. Mas sua ordem imponente para marchar vai para o espaço quando um recruta desastrado tropeça e cai de cara no chão de pedra. Tem um goblin tremendo e chorando no chão, mas o chefe dele chega com tudo mandando ele levantar logo. Com aquela postura de chefe supremo ele exige que o bando de fracassados volte para a formação de batalha agora mesmo. Para esse chefe sem coração o treino duro supera o talento, então ele manda todo mundo avançar de novo sem dó. A voz dele ecoa forte pelo vale no meio da noite escura, forçando aquela galera a trabalhar sem parar um segundo. Os monstros estão com as mãos tremendo e a respiração tão pesada que dá para ver que eles já estão no limite físico. Aquela cara de cansaço lembra muito o estagiário derrotado no primeiro dia de trabalho, mas parar agora seria o fim de toda a tribo. Olhando fixamente para eles, o gerente focado não aceita corpo mole e solta mais um grito de ordem para continuarem. A palavra de comando surge como um pesadelo sem fim, obrigando os goblins encharcados de suor a irem além do que aguentam. O dia vai amanhecendo e aquele exército quase desfalecendo continua golpeando com as lanças improvisadas só na força do ódio. As pernas deles já nem obedecem mais e começam a falhar por causa da rotina pesada de treinamento. O chefe carrasco quer tudo perfeito e já avisa que qualquer vacilo vai custar mais 10 repetições de castigo. De repente uma voz bem baixinha corta os gritos do líder quando um pequeno bebê goblin dá um passo à frente. O chefe olha para baixo perguntando o que o pequeno quer e acaba ouvindo um pedido triste de entregar os filhotes como comida. O estrategista fica completamente paralisado ao perceber o nível bizarro das táticas que eles usavam antes para sobreviver. Aquela criança inocente explica que dar 3 filhotes para os inimigos era a única forma que eles tinham de conseguir paz. Segurando de leve no dedo do seu novo mestre, aquele bebê corajoso se oferece para morrer no lugar dos outros. Com um sorriso meio triste no rosto, o pequeno se mostra pronto para aceitar esse destino cruel pelo bem do seu grupo. Um silêncio de pura vergonha toma conta dos goblins mais velhos que não têm forças para proteger os próprios filhos. A expressão do gerente muda completamente, um ódio misturado com um instinto de proteção começa a queimar por dentro. Rangendo os dentes de tanta raiva, aquele líder furioso dá um suspiro gelado, desacreditando no que acabou de escutar. Ele encara os monstros adultos e pergunta se eles acham certo viver às custas do sacrifício dos próprios filhos. O comandante avisa que se continuarem entregando o próprio povo aos poucos, no final não vai sobrar mais ninguém. Soltando um grito que faz a terra tremer, ele decreta que agora eles vão enfrentar o inimigo com força total. Ele jura proteger cada uma daquelas crianças e promete não entregar nem 1 milímetro de terra para os invasores.
Empolgados com o discurso, o exército de goblins se une e solta um berro em direção ao céu, cheios de coragem. O cronômetro do sistema chega ao fim e avisa que a guerra pelo território começou oficialmente. Um pé gigante sujo de lama pisa com força no chão, anunciando que a ameaça acabou de invadir a área deles. Aqueles monstros selvagens e sedentos por sangue de Black Hill invadem o lugar, brilhando os olhos amarelos na escuridão. Sem recuar um passo na entrada estreita do vale, o gerente e sua equipe se posicionam para defender o território. Com um comando rápido do líder, os trabalhadores verdes apontam as lanças pesadas para a frente, sincronizados ao mesmo tempo. O barulho pesado dos passos inimigos ecoa pelas paredes de pedra enquanto o comandante corajoso segue firme no seu posto. A horda insana de feras avança com tudo direto para uma armadilha mortal criada por uma mente moderna e genial. Lá no alto da passagem, pedras gigantes esperam o momento certo enquanto embaixo a barreira de escudos fecha o caminho. Gritos de guerra ensurdecedores cortam o ar, fazendo a linha de defesa tremer com a força do impacto que está chegando. Com uma voz que impõe respeito, ele manda os soldados segurarem a posição e manterem o foco até o inimigo pisar na marca ideal. O gênio da estratégia faz a contagem regressiva enquanto os adversários correm feito loucos direto para a própria ruína. O desespero bate forte nos invasores da frente quando eles notam tarde demais que há um buraco imenso bloqueando o caminho. A velocidade que eles vinham acaba jogando os próprios companheiros da frente direto para o fundo do abismo. Vendo a bagunça total que virou o exército inimigo, o gerente frio percebe que a vitória já está no papo. Os monstros rivais caem sem controle na vala profunda enquanto o líder assiste a tudo com um sorriso debochado no rosto. Com um erro atrás do outro, o ataque deles vira uma pilha bizarra de corpos se debatendo e gritos de desespero. Na sua mente de estrategista, ele calcula o momento exato em que recuar vai ser impossível para os invasores. Com um sorriso assustador no rosto, ele se prepara para fazer aqueles idiotas se arrependerem de pisar na terra dele. Com um berro monstruoso ecoando por todo o desfiladeiro, o líder de elite aciona a sua armadilha destruidora. Pedregulhos gigantescos começam a chover lá de cima, arremessados pela equipe de suporte posicionada nos penhascos. O impacto esmagador das pedras acaba com a linha de frente dos invasores que ficaram presos naquele corredor de rochas. Os trabalhadores verdes não cansam e continuam jogando uma tempestade de pedras pesadas rampa abaixo. Gritando de dor e desespero, os sobreviventes assistem seus parceiros sendo esmagados por aquela chuva de rochas implacável. O pânico geral toma conta e eles começam a se atropelar, tentando fugir desesperadamente das pedras caindo. Olhando de cima, o gerente esperto percebe que aquela vala profunda acabou com qualquer chance de fuga deles. No puro desespero para não morrer, os sobreviventes machucados partem para cima, ignorando o cansaço extremo. Dando um sorriso frio, o líder cheio de si avisa que quantidade de soldados não serve de nada nesse campo de batalha. Ele manda sua equipe recém-treinada erguer as lanças pesadas de madeira e fechar a barreira bem junta. Com um grito de guerra, o comandante destemido ordena que a linha de frente avance de forma totalmente sincronizada. As pontas afiadas de madeira atravessam a armadura do inimigo com facilidade quando os soldados verdes atacam juntos. Segurando a arma suja de sangue, um goblin trêmulo percebe o resultado absurdo daquele treinamento pesado. O gerente grita as ordens, mandando recuar e golpear novamente, mantendo os soldados focados no combate. Um guerreiro muito bem treinado atravessa outra daquelas feras invasoras usando sua lança simples de madeira. Ele exige que todo mundo acompanhe o ritmo do companheiro ao lado sem deixar nenhuma brecha na defesa. Sob a ordem dele, a muralha de lanças dá um passo à frente e acerta mais um golpe destruidor coordenado. O avanço implacável não para, e eles continuam empurrando as pontas das lanças contra a linha inimiga. Massacrados por aquele ataque organizado, os invasores que restaram começam a hesitar e dar passos para trás. O choque e o desespero tomam conta das fileiras inimigas enquanto a formação de batalha deles desmorona de vez. Sem saber o que fazer, os monstros tropeçam uns nos outros e criam uma pilha humana no meio do desespero. Uma olhada rápida pelo vale estreito mostra que sobrou apenas destruição e fracasso do exército invasor. Um sorrisinho de satisfação surge no rosto do gerente ao ver seu plano genial funcionando perfeitamente na prática. Misturando aquela chuva de pedras lá do alto com a barreira de lanças embaixo, eles conseguiram virar o jogo por completo. Todo aquele suor e sangue derramados no treino louco da madrugada finalmente deram resultado na hora de lutar. No momento em que a vitória parecia garantida, um tremor bizarro começa a balançar as paredes do vale.
Um vulto gigantesco surge no campo de batalha cobrindo os soldados assustados com uma sombra enorme. A criatura colossal dá um passo à frente encarando todo o exército com um olhar de puro deboche. Ele solta um suspiro pesado e depois manda um rugido ensurdecedor que faz até as pedras do vale tremerem. O monstro bizarro grita desafiando diretamente o líder humano que estava ali na frente dele. Ele dobra os joelhos imensos e salta muito alto caindo do céu feito um meteoro destruidor. O impacto da queda dele racha o chão de pedra inteiro deixando o monstro gigante cara a cara com a linha de defesa. A tela do sistema brilha revelando que aquele monstro colossal é na verdade o poderoso chefe Hobgoblin de Black Hill. Sem demonstrar nenhum medo o gerente manda um deboche pesado zoando o bafinho horrível que o monstro tem. Com raiva da folga daquele humano o monstro gigante gira seu porrete enorme pronto para esmagar ele. Apontando aquele dedo gigante ele exige um duelo 1 contra 1 para decidir quem manda naquele pedaço de terra. Essa proposta bizarra de mano a mano deixa o estrategista meio sem reação por alguns segundos. Ele aponta para o próprio peito sem acreditar que o bichão realmente acha que ele vai aceitar um combate direto assim do nada. Soltando uma risada maligna o monstro gigante tira sarro da cara do humano por parecer que está com medo de lutar. Esbanjando confiança o gerente faz um gesto com a mão como se aquilo tudo fosse só uma perda de tempo boba. O porrete de osso gigante corta o ar enquanto o chefe enfurecido se prepara para pulverizar o adversário nanico. O bicho metido à besta começa a rir alto gritando para todo mundo ouvir que o gerente é um fracote. Meio decepcionado por não ver nenhuma reação o monstro impiedoso ergue a clava para dar o golpe de misericórdia. Do nada uma rocha imensa cai do céu e acerta em cheio bem no meio da testa do chefe deles. Segurando a cabeça ensanguentado o monstro grita de puro ódio por terem estragado o duelo dele de forma tão covarde. Uma chuva sem fim de pedras pesadas desaba do alto acabando com qualquer chance de reação do bicho encurralado. Pancadas violentas vão esmagando o corpo dele até o poderoso chefe sumir completamente debaixo de uma montanha de destroços. Encarando o monstro soterrado o gerente realista avisa com orgulho que no final de contas o que vale é vencer. Ele dá de ombros para o desafio do gigante na mesma hora em que a tela do sistema confirma a vitória completa do seu grupo. Com um sorriso vitorioso estampado no rosto ele ergue a arma no ar para comemorar aquela batalha insana junto com seus guerreiros. No meio dos inimigos derrotados os trabalhadores verdes erguem os punhos e soltam aquele grito de vitória ensurdecedor. Mas no chão coberto de sangue um dos sobreviventes machucados se mexe tentando se levantar a todo custo. Na mesma hora a ponta afiada de uma lança para bem perto do rosto dele enquanto os soldados verdes se preparam para acabar com o serviço. Interrompendo a execução o gerente humano dá um passo à frente de surpresa e manda o exército abaixar as armas. Confusos com aquela ordem estranha os guerreiros verdes recolhem as lanças e encaram o líder em silêncio absoluto. Olhando para o prisioneiro trêmulo o estrategista quer saber qual o sentido de tirar a vida de quem não consegue nem se defender. Um soldado preocupado reclama dizendo que deixar o inimigo vivo é pedir para sofrer outro ataque violento logo ali na frente. O chefe dos humanos dá um passo à frente e já corta na hora aquela ideia de executar todo mundo. Ele explica que inimigo morto é só um corpo inútil apodrecendo no chão e não serve para nada. Deixar essa galera viva é muito melhor porque eles viram mão de obra valiosa para a comunidade que está crescendo. Lá do alto de uma plataforma de pedra no cânion o cérebro do grupo fica de olho nas tropas que ele acabou de organizar. Ele abre a tela do sistema para fazer as contas detalhadas de tudo que eles ganharam nessa guerra. Um aviso holográfico brilhante mostra que o território subiu de nível e agora tem mais de 200 novos moradores. A tela mostra os novos recursos básicos que eles conseguiram como carne seca, frutas e pedaços de couro velho. Os novos privilégios liberados revelam que eles estão bem no fundo do 12º andar do mundo dos demônios. Enquanto desce a escada de pedra o líder percebe que vai ser um problemão controlar tanta gente junta. Ele fica preocupado com a falta de comida porque o estoque atual é muito pequeno para alimentar esse bando de famintos. Para piorar o sistema manda um alerta bem cruel avisando que é impossível plantar qualquer coisa nessa região. O cara para de andar na hora com os olhos brilhando de curiosidade ao notar algo diferente no chão. Ele pega uma fruta laranja cheia de espinhos e fica pensando como aquilo conseguiu brotar em um lugar tão seco e feio. Mostrando a fruta o chefe começa a interrogar os goblins prisioneiros para descobrir de onde ela veio.
Com medo de irem direto para a sala de tortura, os monstros confessam rapidinho que roubaram a fruta de uma floresta ali perto. Ele manda os prisioneiros calarem a boca e foca nos seus soldados de confiança para bolar a próxima jogada. O líder chama 3 guerreiros corajosos que dão um passo à frente e prestam uma continência cheia de respeito. Ele manda esses novos batedores irem direto para a floresta misteriosa e investigar tudo antes de o sol nascer. Os goblins prisioneiros entram em desespero total assim que escutam o plano de espionagem na floresta. Eles avisam que uma criatura bizarra e assustadora protege a mata e garante que ninguém saia de lá vivo. O líder nem liga para a ameaça, dá uma mordida na fruta doce e confirma que a missão vai rolar de qualquer jeito. Vendo aquela reação super tranquila, o goblin trêmulo torce do fundo do coração para ter se livrado do castigo. Os guerreiros mais exaltados começam a gritar pedindo a cabeça dos monstros, dizendo que eles são só covardes ruins. O chefe encara os soldados nervosos e impõe respeito absoluto usando apenas um olhar bem gelado. Ele quer que eles digam qual foi o verdadeiro motivo de terem vencido a última batalha. O estrategista cutuca o ego da galera, questionando se eles realmente acham que foi a habilidade de luta que o salvou. Ele joga real na cara de todo mundo e diz que eles só venceram por pura sorte mesmo. Jogando a fruta espinhosa para o alto, ele avisa que não vai perder tempo precioso torturando ninguém. Ele pega a fruta no ar e manda a lição de que estar preparado é o único jeito de continuar vivo. Bem longe dali, uma floresta sombria e sinistra brilha de um jeito bizarro sob a luz fraca da lua. Os 3 batedores escolhidos avançam na escuridão segurando firme suas armas improvisadas de madeira. Um inseto gigante esquisito pousa no pé descalço de um dos soldados, fazendo o cara paralisar de puro pânico. O recruta novato entra em desespero e faz uma força absurda para não soltar um grito de pavor. O companheiro do lado percebe o perigo e voa na boca dele para abafar o som antes que eles sejam descobertos. Eles lembram muito bem da ordem estrita do chefe de apenas olhar e não encostar em absolutamente nada. Rastejando bem colados ao chão úmido, os guerreiros avançam devagar por aquela terra perigosa. Um sinal rápido do companheiro garante o silêncio total enquanto eles entram ainda mais na mata desconhecida. Um batedor aponta para a escuridão mostrando várias frutas cor-de-rosa penduradas nos galhos. Um arrepio sobe pela espinha do rapaz quando ele percebe fios de teia brilhantes colados naquelas árvores. Na mesma hora, o outro soldado tampa a boca dele para evitar que um berro desesperado ecoe pela floresta inteira. Quando olham para cima, eles percebem que a árvore toda está envolvida por uma teia gigante e brilhante de aranha. O suor frio escorre pelo rosto do guerreiro quando ele se dá conta do tamanho do perigo onde se meteram. O batedor da frente avança mais um pouco e nota uma poça preta esquisita esticando a mão para tocar no líquido. Um visgo escuro escorre pelos dedos dele e o cara percebe que aquilo é sangue fresco de algum bicho morto. Sentindo o perigo imediato, ele faz um sinal de emergência para todo mundo dar meia volta no maior silêncio possível. Só que antes do primeiro passo, um barulho estranho de sufocamento vindo de cima faz o grupo travar de pavor. De repente, um fio brilhante daquela teia mortal se enrola no corpo do batedor, que estava paralisado. Uma gota daquele líquido escuro cai do topo das árvores direto na pele dele. Aquela gosma ácida começa a queimar a pele dele enquanto ele tenta limpar tudo no puro desespero. Ele olha para a própria mão e entra em pânico ao ver seus dedos manchados com aquele sangue escuro. Os outros batedores assistem sem poder fazer nada enquanto o amigo é encurralado pela sombra de um monstro silencioso. Vendo que aquela luta é impossível, o líder do grupo berra mandando todo mundo dar no pé agora mesmo. Enquanto isso, lá na base, o estrategista reúne os novos ajudantes para começar a desenhar o mapa da região. Ele pressiona os goblins prisioneiros para saber se existe um deserto gigante logo depois dos limites da mata. Os monstrinhos apenas entortam a cabeça sem entender absolutamente nada daquela palavra difícil. Ele facilita a pergunta e quer saber se tem algum lugar por perto que seja só areia pura. A conversa cansativa deixa o líder com uma baita dor de cabeça e ele começa a massagear a testa de ranço. Um rascunho de mapa bem simples começa a aparecer mostrando como funciona esse 12º andar do mundo sombrio. Mesmo com toda a demora, o estrategista sabe que esse esboço já serve para planejar os próximos passos. Gritos de pavor ecoam pela base e 2 batedores desesperados caem exaustos bem na frente do chefe assustado. Quase sem fôlego, eles contam que o companheiro sumiu depois de ser puxado direto para o topo das árvores.
Pensando nas regras que deu, o líder repara em uma meleca brilhante e puxa aquilo do ombro do soldado. Ele analisa aquela fibra grudenta e tenta decifrar que tipo de material bizarro está grudado nos seus dedos. Todo mundo fica calado enquanto o chefe pensativo digere essa notícia péssima sem mover um músculo. Ele junta as peças do quebra-cabeça como as teias nas árvores, marcas no chão e fios venenosos. Percebendo o tamanho da encrenca, ele já imagina aranhas gigantes devorando todo o seu exército em poucos minutos. Diante de uma derrota que pode destruir tudo, o líder solta um suspiro pesado de puro estresse. Ele não vai desistir fácil, tira o paletó com toda a calma do mundo e se prepara para o que der e vier. Olhando para a tropa assustado, o estrategista manda todo mundo arrumar as malas e se armar agora mesmo. Jogando o casaco nas costas, o chefe corajoso avisa que eles vão invadir aquela floresta maldita assim. Sons sinistros ecoam pelas copas cheias de névoa daquela floresta escura onde o perigo se esconde em cada canto. Do nada, patas afiadas de aranha agarram o braço do soldado com uma força assustadora e nojenta. Olhos dourados e brilhantes encaram a presa indefesa que agora está presa nas mandíbulas daquele predador gigante. Aquele pesadelo gigante de 8 patas sai das sombras pronto para estraçalhar qualquer um que invadir o território dele.